Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos continuar então com a nossa análise do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos chegando ao final do capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. O item de análise é a caridade para com os criminosos. Que desafio à nossa frente! Pelo item, pelo tema que nós estamos avaliando agora, nós podemos analisar a dificuldade que nós temos de entendimento e de ação na prática da caridade. Porque é fácil, e vocês vão concordar comigo, é fácil praticar a caridade como aquele que a gente olha e enxerga ele como um necessitado, como uma pessoa carente, como uma pessoa que está ali paradinha, necessitando de ajuda. É fácil praticar a caridade para aquele que te ama, aquele que gosta de você. É fácil você ser educado com quem é educado com você. É fácil você ser benevolente com quem te trata bem. Isso é fácil. Ou seja, é fácil amar quem te ama. Mas o desafio aqui é muito mais profundo. Nós somos desafiados pelos ensinamentos e exemplos de Jesus a agirmos com amor ao próximo incondicional. A prática da caridade para com os criminosos significa exercitar o sentimento de amor para aquele que muitas vezes te ofende, que muitas vezes não te trata bem, que não olha direito para você, que tira sarro de você, ou que te fez algum mal, ou que fez mal para alguém que você ama. Olha só como que Jesus nos chama a essa transformação íntima. E como que é difícil nós modificarmos esse pensamento. E lembramos lá do que nós já estudamos aqui a respeito da indulgência. A indulgência é muito praticada e deve ser colocada à prática nesse exercício, nesse ensinamento que nós estamos sendo chamados agora a compreender e a entender. Porque a indulgência faz com que nós separemos a pessoa da sua conduta. Não coadunamos com a conduta equivocada que foi praticada, né? Reconhecemos que é um erro, mas separemos a conduta da criatura, da pessoa, enxergando nele um irmão, enxergando nele um filho de Deus. Muitos podem até criticar, né? Por eu usar esse termo, enxergar num criminoso, naquele que me fez mal, naquele que fez mal a alguém que eu amo, um desconhecido, que está no caminho equivocado, e chamar aquela pessoa de irmão. Mas essa é a realidade, é a nossa realidade. Não existe jeitinho na prática do Evangelho, não existe jeitinho. É a realidade, é um irmão, o irmão que está em erro, sim. Quantas e quantas vezes nós não estivemos nessa posição do equívoco, do cometimento de erros, né? E erros graves, com certeza já cometemos, todos nós. E nós estamos aqui no trabalho, no entendimento, no estudo, justamente para que a gente possa reconhecer a nossa conduta, verificar se ela está ou não de acordo com os ensinamentos de Jesus e colocar a nossa conduta no caminho correto. Esse é o nosso desafio. E agora somos chamados a praticar de maneira correta o sentimento do amor ao próximo. Não só aquele que amamos, mas aquele que nos faz mal. A prática de caridade com os criminosos, com os equivocados. Equivocados é um termo extraordinário. Uma amiga do coração
sempre utilizava esse termo quando falava de pessoas que estavam tendo um comportamento criminoso, delinquente, muito ruim, chamando de equivocados. E é justamente isso, na essência, são equivocados, porque eles estão agindo daquela maneira, acreditando que estão certos, motivado por um interesse que acredita que tem razão, mas são equivocados porque estão em caminho oposto aos ensinamentos de justiça, amor e caridade, ensinado por Jesus, pregado pela doutrina espírita, chamados de equivocados. Então, dessa maneira, nós nos aprofundamos nesse sentimento. Sem ilusão, nós temos que enxergar o mal que existe na vida, que muitas vezes o outro está praticando, está em equívoco, está na ignorância. Por que na ignorância, no equívoco? Porque se tivesse assimilado já que é filho de Deus, que é nosso irmão, não praticaria atos dessa natureza, que estão prejudicando a si e prejudicando o seu próximo. Então, estão no caminho equivocado. Mas os ensinamentos do Evangelho de Jesus nos chama a nossa responsabilidade, para que a gente tenha um sentimento de amor, um sentimento de compaixão, um sentimento de indulgência para aquele que está em erro. E nós estamos hoje vivenciando esse comportamento equivocado de maneira muito rápida, de maneira clara, porque a mídia nos traz as informações que estão acontecendo quase imediatamente, né? Fatos criminosos que ocorreram em vários pontos do nosso país ou do exterior, situações de autoritarismo que nós estamos passando atualmente, quem diria aqui no Brasil, né? Muitas pessoas sendo perseguidas simplesmente por falarem a verdade, simplesmente por levarem o esclarecimento aos outros, estão sendo perseguidos, né? Estão sendo interrompidos de trabalhar, de ganhar o seu sustento, de sustentar a sua família, com esse autoritarismo que nós estamos enxergando hoje. E olha só, que momento desafiador para colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho. Sim, enxergar nessas criaturas, dotadas de grande autoridade, de grande poder, pessoas equivocadas. Nós, fazendo a nossa parte e buscando através daquilo que está ao nosso alcance para poder melhorar essa situação, e nós, como somos ainda pequeninos, nós não temos acesso a esses altos escalões, o que nos cabe, o que nos resta a fazer é orar para que essas criaturas se arrependam dos equívocos que estão cometendo. É o que está do nosso lado. Isso é prática da caridade. Caridade para os equivocados. Quando está ao nosso alcance, a prática da caridade ela deve ser efetivada de maneira física até, né? Para auxiliar o próximo. Mas quando está distante, o que nos resta é orar a Deus para que essas pessoas despertem, para que elas enxerguem os equívocos que estão cometendo, se arrependam dos erros que estão cometendo. Por quê? Lembrando da lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, tudo que nós fazemos, lá na frente vai gerar consequências maiores ainda do que nós plantamos aqui. Então, para aqueles que estão hoje semeando a paz, a brandura, a compreensão, o perdão, o amor, a colheita será extraordinária, maravilhosa, será uma colheita de felicidade. Para aqueles que estão semeando hoje a agressividade, a incompreensão, o autoritarismo, a colheita será terrível, porque tudo aquilo que nós plantamos,
nós colheremos lá na frente. É lei divina, não tem como fugir disso. Que nós possamos, através do nosso conhecimento, através da instrução que estamos recebendo, de pautar a nossa conduta no caminho correto. Olha que interessante esse trechinho que eu vou ler aqui, que está nesse contexto de análise hoje. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. A fim de que vos sirvam de ensinamento. Nossa, nós estamos passando por isso. Nós estamos hoje despertando para todos esses acontecimentos da nossa sociedade, e aqui nós temos uma grande oportunidade de agirmos de maneira a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Por que agir como o homem de antigamente, o homem do passado, o homem antigo? É fácil de agir. O difícil é, diante dessas dificuldades que vêm aos nossos olhos, ao nosso conhecimento, é ter uma postura de acordo com os ensinamentos do Cristo. Aí está o nosso desafio, nos dias atuais. E nós percebemos que tudo isso está vindo à tona. Todas esses acontecimentos, esses equívocos, esses comportamentos de dor e sofrimento estão todos à tona, está tudo fervendo, fervilhando na nossa sociedade, porque nós estamos num processo de transição, onde não é possível a sociedade melhorar para um outro patamar se ainda existir situações que estão escondidas, que estão ainda por baixo do pano, situações de comportamento, de sentimento. Tudo tem que vir às claras. É por isso que nós estamos passando por esse grande despertar. E esse despertar é doloroso. É doloroso por quê? Porque antes a gente separava aquele sentimento que não faz bem, a gente procurava esconder dentro da gente. E agora não é possível. Ele vem à tona para que possa ser trabalhado. É isso que está acontecendo conosco, de maneira individual e de maneira social. É o que nós estamos vendo. Então é necessário que tudo isso aconteça, para que nós sejamos lapidados e nos tornemos pessoas melhores. Por isso que Deus permite que pessoas que estão tendo esses comportamentos equivocados estejam presentes ainda, estejam aqui, para que a gente aprenda, para que a gente enxergue com tudo isso, e para que esses que ainda estão tendo esse comportamento tenham a oportunidade do arrependimento. Aqueles que não se arrependerem, na próxima oportunidade de reencarnação, não poderão estar aqui, num ambiente social que já deu um passo. Estarão reencarnados num outro mundo, um mundo um pouquinho menos avançado do que será o nosso mais para frente. Essa é a compreensão, o grande ensinamento de justiça e de caridade que nós aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Justamente o que nós acabamos de falar. Aqueles que não aproveitarem o momento para o despertamento e arrependimento, numa outra oportunidade, não poderão estar no meio de uma sociedade que já avançou um pouquinho. Estará numa outra sociedade, adequado ao seu comportamento ainda equivocado, onde irá aprender, onde irá receber as consequências do que fez, onde irá expiar. É assim que funciona a grande justiça do Pai. Esse é um grande ensinamento para nós, e que nós possamos também nos despertar para essa realidade. Não há como fugir disso.
Não adianta ficar se lamentando, chorando, mas como está difícil, quantas irregularidades estão acontecendo em nossa sociedade, quantas pessoas que deveriam proteger, grandes autoridades, proteger o seu povo, estão agindo de maneira equivocada. É assim, o Pai permite que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio, todos nós, cada um de nós colherá as consequências do que tem feito com o seu livre-arbítrio, né? Então tudo é aprendizado, nós precisamos compreender isso, que tenhamos em nossa mente que o caminho correto é o ensinado pelo modelo e guia, por Jesus, que nós tenhamos força para colocar tudo isso em prática em nossa vida, nesse momento conturbado que nós estamos passando. Que tenhamos sempre em mente que o amor de Deus está conosco, que Jesus está conosco e que depende de nós seguir o caminho correto. Porque seguir o caminho equivocado, o caminho da agressividade, do ódio, o caminho da vingança, isso é fácil, nós já fizemos muito lá atrás. O difícil é manter a postura ensinada por Jesus. Meus amigos, esse é o recado desse nosso encontro de hoje. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos dê força, nos abençoe, que possamos entender os ensinamentos que o Senhor nos deixou por meio dos evangelistas e que possamos também, pela revelação da doutrina espírita, pautar a nossa conduta, diminuindo a nossa agressividade, mudando o nosso ponto de vista, deixando de ser como éramos lá atrás, com um comportamento primitivo, mas focando no que pode vir à nossa frente diante da nossa mudança de postura e mudança de pensamento. Que o Senhor nos proteja sempre, nos dê a força para que tenhamos condições de permanecer no caminho que o Senhor nos mostrou. Assim seja. Meus amigos, até o próximo encontro. Tchau.